Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa. Nas nossas aulas anteriores nós aprendemos aí sobre o item 1 ao item 6. No segundo encontro a gente aprendeu aí sobre o item 7 ao item 11. E hoje a gente vai avançar aqui do item 12 ao item 17. Ok? Então vamos lá? Beleza pessoal, então o item 12 ele trata das vedações gerais. A partir de agora vem a parte mais light do código. A questão é que essa parte mais light não significa que a gente não precisa prestar atenção, porque tem algumas palavrinhas que serão utilizadas no dia da prova que podem confundir o candidato, tá bom? Então o primeiro passo é entender que a gente vai falar de vedações gerais, depois a gente vai falar vedações específicas, vedações ao nepotismo, vedações relacionadas aí ao uso de tecnologia. Então cada item é um tipo de foco. Por que eu quero chamar atenção em relação a isso? Porque quando vem uma questão aí do tipo, analise se está certo ou errado, né, verdadeiro ou falso, o que a gente tem que analisar? A pergunta inicialmente. Então, às vezes, o texto vai estar correto, só que o texto não vai estar relacionado à pergunta. Então, sempre você tem que ficar atento a isso, tá bom? Então, vamos lá, vedações gerais. Praticar qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste código e os valores institucionais. Então, basicamente, o que a gente já estudou anteriormente sobre a parte de obrigações do empregado e obrigações do empregador. Próximo, apoiar ou ter participação em quaisquer ações que atentem contra a ética, moral, honestidade ou dignidade da pessoa humana ou vincular seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Então, novamente, o nosso código é Código de Conduta, Ética e Integridade. Então, não tem lógica nenhuma eu falar, né, durante o código inteiro de conceitos relacionados à conduta, à ética, à integridade e permitir que o empregado público possa realizar esse tipo de conduta. Perfeito? Depois nós temos praticar ou compactuar por ação ou omissão, direta ou indiretamente, em ato contrário à ética e ao interesse público, mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei. Então aqui um ponto importante, tem grande chance desse item cair na sua prova. Por quê? Porque ele induz você a pensar que o empregado deve somente seguir as regras escritas, mas ele tem que também ficar atento ao que contém nessas regras escritas. Então vamos lá, praticar ou compactuar, por ação ou omissão. Ou você realiza uma ação, né, um movimento, você vai ter uma atitude, uma ação, ou omissão, ou seja, você vai deixar de fazer algo quando você tinha o dever de fazer, tá bom? Então, praticar ou compactuar por ação ou omissão, direto ou indiretamente, em ato contrário à ética e aos interesses públicos. Então, essa é a regra geral, onde você visualiza acontecendo a violação, né, à ética. Agora, o que ele fala aqui? Mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei. O que ele quer dizer com isso? Vamos imaginar que você é responsável por elaborar um contrato ou, de repente, decidir se vai comprar produto A ou produto B. Ok, você realiza o contrato todo perfeitinho do ponto de vista legal. Só que você, por trás, né, o famoso debaixo dos panos, por trás, já compactua com alguém em relação, eu vou liberar um edital dessa forma. Prepara aí, né, os itens antecipadamente para que você conquiste, né, o direito aí de vender determinado produto para a instituição, tá bom? Então, do ponto de vista formal, você vai obedecer às formalidades legais e não vai cometer, né, nenhuma violação expressa à lei referente àquela parte procedimental. Só que você vai cometer outros delitos, né, famoso por debaixo do pano. E é isso que ele está falando aqui, praticar ou compactuar por ação ou omissão, direta ou indiretamente, em ato contrário à ética ou interesse público, mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei, tá bom? Então é uma vedação geral. Próximo, negligenciar intencionalmente ou empregar erroneamente os procedimentos adotados pela Embrapa, causando prejuízos à instituição. Então toda instituição tem os seus códigos, ou os seus procedimentos operacionais padrão, famoso POPs. Então, toda instituição vai te entregar vários procedimentos operacionais para que você conheça como a instituição trabalha. A partir do momento que você desobedece esses procedimentos, no caso da instituição Embrapa, você provavelmente vai causar algum tipo de prejuízo à instituição. Então ele está falando, negligenciar intencionalmente.
Ou seja, você tem a intenção de trazer algum tipo de prejuízo à instituição. Negligenciar intencionalmente ou empregar erroneamente, que significa que você não leu adequadamente os procedimentos. Aqui você leu adequadamente os procedimentos, você quis burlar ou de repente quis fazer de alguma forma que trouxesse algum tipo de prejuízo à instituição, tá bom? Então, negligenciar intencionalmente ou empregar erroneamente os procedimentos adotados pela Embrapa, causando prejuízo à instituição. Lembrando, pessoal, que aqui é um ponto importante, ó, tem que causar prejuízos à instituição. Não se esqueçam desse detalhe, ok? Então, próximo. Ser conivente com infração ou ilegalidade de outro empregado, colaborador ou parceiro da Embrapa. Então, vou voltar aqui. Praticar ou compactuar por ação ou omissão, direta ou indiretamente, em ato contrário à ética e interesse público. Caso você não denuncie à ouvidoria, ao seu superior hierárquico, algum ato que contraria o interesse da instituição, você está sendo conivente com a infração. Então, ser conivente com a infração ou ilegalidade de outro empregado. Então, aqui, praticar ou compactuar por ação ou omissão. Você não fez aquele seu dever de denunciar, direto ou indiretamente, em ato contrário à ética e ao interesse público, você está contrariando os regulamentos da Embrapa. Então, ser conivente com infração e ilegalidade de outro empregado, colaborador ou parceiro da Embrapa. Muito importante, empregado. Quem é empregado? É quem tem vínculo com a instituição Embrapa, que entrou através de concurso público. Colaborador é aquele que não entrou através de concurso público, tá bom? Colaborador, parceiro da Embrapa. Mas todos devem obedecer o Código de Ética. Utilizar meios ilícitos ou contrários às normas e orientações da Embrapa na busca de notoriedade para si, para sua equipe, para sua unidade ou para terceiros. Lembrando, você pode se manifestar como pessoa física e você também pode se manifestar representando a instituição. Só que olha o que ele fala aqui, utilizar meios ilícitos para se manifestar. Por que você está utilizando meios ilícitos? Porque no caso você está buscando notoriedade. Porque quando a Embrapa se manifesta, ela se manifesta de modo imparcial. Ela não vai beneficiar determinado empregado. Ela vai transmitir a informação com seriedade, obedecendo a metodologia adequada. Então, utilizar meios ilícitos ou contrários às normas e orientações da Embrapa, na busca de notoriedade para si, para sua equipe, para sua unidade ou para terceiros. Se você reparar aqui, tem muito em comum com esse aqui. Só que aqui, teoricamente, você não utilizou meios ilícitos, mas você contrariou as normas. Por quê? Nas normas não fala para negligenciar as normas, ela fala para obedecer às normas de maneira adequada. E você negligenciando intencionalmente, você está contrariando as normas. Só que a diferença aqui você tem um foco. Aqui o foco é buscar notoriedade. Aqui o foco é trazer prejuízo à instituição. Então, o foco de ambos é diferente, mas é o mesmo sentido, tá bom? Beleza? Avançando então, próximo. Discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de etnia, cor, gênero, orientação sexual, nacionalidade, idade, religião, tendência política, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação. Esse dispositivo aqui, ele está lembrando que a Embrapa representa o Estado como um todo, ou seja, o Brasil. Por quê? Porque ela é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária e ela tem uma finalidade pública, uma finalidade social, então não tem por que ela discriminar pessoas. E lembrando, lá no artigo 3º da Constituição, lá nos objetivos, ele fala que é proibido, discriminar as pessoas de qualquer forma. Aqui ele só relacionou os tipos de forma, mas caso escape alguma, ele colocou aqui, ou quaisquer outras formas de discriminação. Beleza? Próximo. Adotar conduta ofensiva que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil ou com intimidação, no sentido de desqualificar outros por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a segurança, o profissionalismo ou a imagem. Isso a gente já visualizou quando falou do empregado, como também quando falou do empregador. Beleza? Então,
muito importante aqui, você está visualizando que as vedações gerais, elas repetem muito do que a gente já estudou. Avançando, vedações gerais, praticar violência ou agressão de qualquer natureza nas dependências da Embrapa ou fora delas, no exercício de suas funções ou por motivação relacionada ao trabalho. Então, já tira da sua mente, você vai brigar com alguém. Virei servidor público, vou sair no soco agora, né? Tenho poder, não vai fazer nada disso, tá bom? Praticar violência ou agressão de qualquer natureza nas dependências da Embrapa ou fora delas, no exercício de suas funções ou por motivação relacionada ao trabalho. Ah, professor, se não estiver ligado ao trabalho, eu posso brigar? Naturalmente que não. O Código de Ética também diz que mesmo quando você não está no ambiente de trabalho, ainda assim você deve respeitá-lo. Beleza? Praticar assédio moral e praticar assédio sexual. A gente visualizou o conceito de assédio sexual lá no item das definições. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Por quê? Porque no dia da prova, considerando, cada vez mais a divulgação desses atos, é provavelmente que caia no dia da sua prova para você diferenciar ou, de repente, colocando um caso prático para que você identifique se é assédio moral ou se é assédio sexual. Lembrando, assédio moral é de maneira reiterada e assédio sexual não precisa ser de maneira reiterada. Lembrando, tanto assédio sexual quanto assédio moral podem estar relacionados aí a contato, tá bom? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Manifestar-se em nome da Embrapa quando não expressamente autorizado ou emitir opinião pessoal ou política associando-as à imagem da instituição. Então, novamente, a gente já comentou que o empregado pode se manifestar como pessoa física, mas ele tem que deixar bem claro que aquela opinião não representa a opinião da instituição, tá bom? Por isso que ele está falando aqui, vedação geral, manifestar-se em nome da Embrapa quando não expressamente autorizado. Para evitar essa mistura, porque a partir do momento que você entra para o serviço público, a maioria das pessoas que não te conhece, na intimidade como amigo, vai falar assim, aquele empregado da Embrapa, aquele policial, aquele professor. Então você perde muitas das suas características pessoais. Então quando você se manifestar, você tem que deixar bem claro, isso não representa a opinião da instituição. Porque caso contrário, perigoso subentender que você está representando a instituição. E se você não for autorizado, você está violando o Código de Ética, tá bom? Avançando, divulgar resultados de pesquisa em prejuízo de processos de proteção do conhecimento ou dar publicidade a resultados ainda não validados de pesquisa, salvo em casos previamente autorizados. Por que isso é vedado? Porque a gente já estudou anteriormente que a Embrapa utiliza uma metodologia de divulgação. E quando você vai fazer uma pesquisa, você vai ter que fazer o planejamento. Nesse planejamento você tem que elencar todos os fatores. E aqui ele está falando que eu preciso que as informações sejam validadas. E ele fala aqui, resultados ainda não validados não podem ser divulgados, exceto quando previamente autorizado. Não se esqueçam dessa palavra, previamente. Por que é importante essa palavra previamente? Porque vou imaginar o seguinte, o empregado vai lá e divulga. Só que aquele empregado é querido por muitos superiores. O que vai acontecer? Não, vamos autorizar depois dele ter divulgado. Aí, teoricamente, qual que é a finalidade desse autorizar depois dele ter divulgado? É meio que para colocar panos quentes nessa situação de violação ao Código de Ética. Então, a autorização tem que ser prévia à divulgação da informação. Beleza? Próximo, divulgar informações resguardadas por legislações específicas, as quais, porventura, têm acesso como decorrência de exercício profissional ou relações de trabalho. Todo cargo público vai ter acessos a informações privilegiadas. Essas informações privilegiadas não são suas, são do Estado como um todo. Então, você não tem o direito de divulgar essas informações, exceto quando você representar a instituição. Por isso que ele fala, divulgar informações resguardadas por legislações específicas, as quais, porventura, têm acesso como decorrência do exercício profissional ou relações de trabalho. Beleza? Avançando, próximo, encaminhar em nome da Embrapa a órgãos de fomento, suporte e financiamento, cartas, consulta, pré-propostas ou propostas de trabalho que não tenham sido submetidas e aprovadas pelas instâncias competentes. Então, novamente,
Você não pode falar pela instituição sem que a instituição o autorize. Perfeito? Próximo. Utilizar sistemas e canais de comunicação disponibilizados pela Embrapa para a prática de atos ilícitos, para obter vantagens pessoais ou acessá-los ou divulgá-los para fins de conteúdo ilegal, ofensivo e imoral, como boatos, pornografia, propagandas ou propósitos estranhos aos interesses institucionais. Então, novamente, a informação que você obtém dentro do ambiente de trabalho não é sua, é da instituição. Então, a instituição é que é a autoridade competente para falar se você pode ou não fazer essa divulgação, ok? Avançando. Utilizar recursos da Embrapa ou seu patrimônio para apoio a partidos políticos ou campanhas dentro das dependências da Embrapa, inclusive por meio de distribuição de camisetas, broches e bandeiras, adesivos ou qualquer adereço que contenha mensagem política. Lembrando novamente, a Embrapa pertence à administração pública, a administração pública deve obedecer determinados princípios, né? Os princípios expressos são o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nessa impessoalidade, caso você realize isso aqui, você está indo de maneira contrária a esse princípio. Então, o princípio da impessoalidade diz que você não pode privilegiar determinadas pessoas. E aqui no caso, se eu estou fazendo propaganda política para determinado partido, eu estou privilegiando aí determinado grupo, beleza? Retirar da Embrapa, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro, tecnologia ou bem pertencente ao patrimônio da Embrapa. Vamos imaginar o seguinte, você começou uma pesquisa ou está participando de uma pesquisa. Você foi lá e fez uma anotação. Aí eu pergunto, aquele papel que você fez a anotação, é seu ou da Embrapa? Aquele papel é da Embrapa. Por mais que tenha sido você que fez essa anotação, você fez porque você estava no exercício da função. Então, tecnicamente, aquele papel deve permanecer dentro da instituição. Você quer levar para trabalhar dentro de casa, né? Levar serviço para dentro de casa, você até pode, mas oficialmente você tem que pedir autorização para alguém. Tá bom? Então, é isso que ele está falando. Retirar da Embrapa, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro, tecnologia ou bem pertencente ao patrimônio da instituição. Perfeito? Avançando, praticar usura em qualquer de suas formas. O que é isso? É o empréstimo abusivo. Seguinte, né? Se você vai estar dentro do ambiente de trabalho, naturalmente, com o passar do tempo, as pessoas começam a se conhecer. Naturalmente, quando nós temos instituições que têm grande número de servidores ou empregados públicos, alguns vão ser conhecidos por serem mais controladores, né, do ponto de vista financeiro, outros vão ser mais tranquilos em relação ao ponto de vista financeiro, não se preocupando com o dia de amanhã. Não, quero aproveitar o hoje e depois eu vejo como eu vou pagar. Só que chega um momento que as contas não vão bater dessa pessoa e ela necessariamente vai precisar pegar empréstimos. E aí, né, geralmente, o que vai acontecer? Vai procurar uma instituição financeira, vai procurar, de repente, outras formas de conseguir dinheiro. E se, de repente, procurar o colega de trabalho pode até emprestar, isso é muito importante, pode até emprestar. Só que ele não pode emprestar a juros altos. Quando eu pratico a usura, eu estou fazendo empréstimo a juros abusivos. O que é um juro não abusivo hoje do ponto de vista de relações interpessoais? É o valor que o governo paga para quem investe em tesouro público. Então, vou imaginar que hoje a taxa Selic esteja em 14% ao ano. Se você cobrar 14% ao ano, por mais que você empreste e cobre juros, 14% ao ano, você não vai praticar aí a usura e não vai violar o código de ética, tá bom? Então, só para você ter ciência aí de um tipo de exemplo. Não é qualquer tipo de empréstimo, é empréstimo com juros abusivos. Lembrando, eu só coloquei aqui o exemplo da taxa Selic, para fins de orientação, para fins de exemplificação. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, né? Só exemplo, só exemplificação. Próximo, promover práticas que coloquem em risco o meio ambiente. Novamente, como a gente já estudou, a Embrapa tem como a missão pesquisas na área agropecuária. E quando a gente visualizou lá o planejamento de pesquisa, você identificou que não pode colocar em risco animais, não pode colocar em risco o ser humano, o meio ambiente, ok? Então ele está falando novamente, promover práticas que coloquem
em risco o meio ambiente. Se lá no planejamento você tem que fazer procedimentos para não colocar em risco, significa que eu tenho uma vedação geral, ok? E se de repente trouxer algum tipo de prejuízo, eu tenho que fazer o apontamento desse tipo de prejuízo, ok? Próximo, permitir o acesso de pessoas estranhas às dependências internas da Embrapa, sem justificativa, sobretudo as instalações de acesso restrito. Um ponto importante, você vai trabalhar na Embrapa. Embrapa é uma empresa que pertence à administração pública. Só que pertencer à administração pública não significa que é de livre acesso. Pertence que o patrimônio é público, mas isso não significa que o patrimônio não tem gestão, que o patrimônio não tem regras, tá bom? Então ele está falando, permitir o acesso de pessoas estranhas às dependências internas da Embrapa, sem justificativa, sobretudo as instalações de acesso restrito, tá bom? Não pode, exceto se autorizado, e para ser autorizado, deve ser justificado. Próximo, comercializar produtos ou permitir a comercialização de produtos dentro da Embrapa. Por que isso é proibido, pessoal? Uma regra bem simples. Quando você é contratado por uma empresa, você é contratado por quê? Porque está tendo uma relação, né, trabalhista aí, onde o empregador tem interesse no seu tempo e na sua mão de obra. E você tem interesse nos benefícios que o empregador oferece. Ok, a partir do momento que você, dentro da sua instituição, onde você está recebendo para realizar aquelas atividades, você começa a realizar outras atividades empresariais naquele ambiente de trabalho, você está desvirtuando da relação inicialmente pactuada. Por isso que ele fala aqui, ó, comercializar produtos ou permitir a comercialização de produtos dentro da Embrapa. Por que você está dentro da Embrapa? Porque você está em horário de expediente. Se você está em horário de expediente, significa que você está prestando serviço à Embrapa e, portanto, não deve comercializar produtos ou permitir a comercialização de produtos dentro da instituição. Lembrando, pessoal, ó, comercializar produtos, você está realizando o ato. Permitir a comercialização, você é o superior e você está sabendo que determinada pessoa está realizando tal conduta e você não tomou nenhum tipo de providência. Ok? Próximo. Portar arma branca ou arma de fogo nos locais de trabalho. Muito importante, ó. Salvo no exercício das funções de vigilância ou segurança. Perfeito? Então, apenas para as funções de vigilância ou segurança é permitido aí portar arma branca ou arma de fogo nos locais de trabalho. Praticar jogos de azar dentro de qualquer recinto da Embrapa, ou mesmo externamente, quando identificado como empregado ou colaborador. Lembrando que a gente já estudou que uma das obrigações do empregado é estar sempre identificado. Então você vai estar com o seu crachá, com o seu uniforme, e se você está com o uniforme, você está em horário de expediente. Se está em horário de expediente, não tem por que comercializar ou praticar atividades, né, relacionadas a jogos de azar, ok? Próximo, apresentar-se embriagado sob efeito de quaisquer drogas ilícitas no ambiente de trabalho ou fora dele, em situações que comprometam a imagem profissional e por via reflexa a institucional. Ok? Então a gente já tinha conversado em relação a isso. Não é porque você está fora do ambiente de trabalho, significa que você não vai precisar obedecer o código de ética. Ok? Então a gente encerrou a parte de vedações gerais, você viu que são várias hipóteses, mas são várias hipóteses que fazem relembrar aqueles assuntos que a gente já estudou anteriormente, tá bom? Então vamos lá praticar o conhecimento? É defeso, ou seja, é proibido, é defeso ao empregado praticar jogos de azar externamente quando identificado como empregado ou colaborador. Certo ou errado? Certo, se ele está identificado como empregado ou colaborador, ele está no horário de expediente. Se ele está no horário de expediente, ele deve realizar atividades relacionadas à sua função e não realizar jogos de azar, ok? Então, portanto, é proibido, ou seja, é vedado. Próximo. São vedações gerais aos empregados. 1. Retirar da Embrapa, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro, tecnologia ou bem pertencente ao patrimônio da Embrapa. Certo ou errado? Certo, não pode retirar. Aquele que eu dei o exemplo lá da anotação. Se anotou durante o expediente, então aquele papel oficialmente é da instituição. 2. Praticar assédio moral e ou sexual. Realmente, esses dois itens são vedações gerais. Novamente, sempre tem que ficar atento aqui, ó, vedações gerais, tá bom?
3. Informar a autoridade competente a existência de indícios de transgressão a este código de conduta, ética e integridade. A gente viu alguma coisa a respeito disso? Essa literalidade? Esse ponto aqui existe, mas não nas vedações gerais, tá bom? Então é muito importante aí que você consiga fazer essas diferenciações aí. Provavelmente no dia da sua prova ele vai começar com esse enunciado e terminar com esse. E vai perguntar, tá certo? Aí você vai falar, mas eu lembro que existe esse texto. Realmente existe esse texto, mas não dentro do item das vedações gerais. Ok? Então, portanto, correto. Letra C, item 1 e item 2. Avançando, próxima questão. É permitido que o empregado possa manifestar-se em nome da Embrapa, ainda que sem autorização? Ele precisa da autorização. E eu passei mais um detalhe para vocês. Essa autorização deve ser prévia, concomitante ou posteriormente? Previamente. A autorização deve ser prévia à manifestação. Não deve ser concomitante nem a posteriori. Tá bom? Beleza, então, portanto, questão errada.